Oi, meus amores. Tá gravando? Tudo bem? Vamos lá. Vai ser pergunta e resposta para essa semana, certo? As cartas conselho já estão gravadas e só falta pergunta e resposta. Tinha um recado para dar, peraí. Ah, tá. Vamos lá, que eu esqueci de falar no vídeo anterior, né? Aqui no canal não é por tema, é por número. Então, sempre você vai estar treinando a sua intuição. Então, eu quero saber sobre financeiro. Aí você vai lá, número 1, número 2, número 3, certo? Carta conselho, sei lá, número 30, número 10, número 1, sabe? Então, sempre pelo número. E aí, dentro da carta conselho, você tem as opções, certo? É só pra você se guiar aqui pelo canal, essa explicação. Geralmente o pessoal coloca por tema, né? Ou por signo. Eu coloco por número. Vamos lá? Pergunta e resposta. O meu colar. É o do colar ainda? É, do colar. Nossa, bastante leitura esse mês, né? Mas vamos lá, já tô melhorando, gente. Já tô melhorando. O colar do sol. Do sol e o colar das estrelas. São duas opções. Você escolhe, vai lá no minutinho. Certo? O sol e as estrelas. Pra você escolher. E no minutinho. Faz a sua pergunta e vai direto. Lembrando que esse é um canal de autoconhecimento. Certo, meus amores? Então vamos lá, para quem escolheu a primeira opção, que é a pedra do sol, que é o colar do sol, né? Coisa mais linda. Leitura completa. Vambora. Enamorados. Força. Vamos com outra carta. Notícias breves. Morte ou alguém que foi embora. Notícias distantes. Nossa, quanta notícia. Teve uma leitura que saiu também assim. Notícias. Passado amor perdido. Boas notícias. Notícias breves, notícias distantes, boas notícias. Aqui tá falando que era... Quando saiu a carta dos enamorados, tava falando pra mim de escolhas. Bem direta e reta, assim, tava falando sobre escolhas. Escolha de fazer, escolha de não fazer, de como fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer. Bem direto, bem amplo. Mas é como se tivesse que escolher entre fazer ou não fazer. Ou fazer à direita ou fazer à esquerda. Ou fazer com uma pessoa ou fazer com outra pessoa, sabe? Duas opções aqui. Tinham duas opções na mesa. No passado, uma opção mais intelectual, mas é como se uma fosse mais superficial e a outra fosse mais profunda. É isso? É. Uma fosse mais superficial, a outra fosse mais profunda. Mas... como eu vou explicar? Mas aqui tá falando assim, as aparências enganam. É como se te trouxesse confusão. Tem duas cartas de
Morte de alguém que foi embora. Passado amor perdido. Mas tá falando muito assim de as aparências enganam. É como se algo que você achasse que fosse bom não era tão bom assim. É isso? É isso. Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais alguma coisa aqui. Não tô conseguindo pegar. Mas tá falando assim que uma opção que você achava que era boa não era tão boa assim. É como se mostrasse profundo, mas não era tão profundo assim, era muito superficial. É isso? É isso. Só vou tirar uma cartinha aqui, meus amores, só pra ver se os ciganos falam alguma coisa aqui dessa situação. Um direcionamento. Foi-se. Casa. Nuvens. Deixa eu arrumar que senão não cabe as cartas. Tá falando que você tava numa encruzilhada entre o caminho A e o caminho B. Os dois se mostravam muito bonitos. Como se os dois fossem muito bons. E você ficasse em dúvida do que escolher. Mostra pela pérola. Porque os dois se mostravam profundos. É como se um fosse mais emocional, mais água, e outro fosse mais ar, mais intelectual. Os dois te complementavam de alguma forma. Mas você precisava escolher entre um e outro. Você escolheu o quê? Não tá falando qual que você escolheu aqui. Só tá falando que você tava em dúvida. Precisava fazer uma escolha. No passado era isso. Tava em dúvida e precisava fazer alguma escolha. Vamos ver o que acontece aqui no presente. A morte. Veio a morte e a foice. A justiça. Bem enigmática também, né? Essa leitura. Duas cartas. Risco de roubo, perdas, desgaste a pessoa perigosa. Moedas, riqueza. Magia e feitiço. Caminhos abertos. Virtude e sabedoria. Como que eu vou explicar isso? Tá falando aqui que no presente você está sendo convidado a se retirar e eliminar alguma coisa aqui do seu presente momento. E o que é, eu não sei, porque não fala. Não tá falando. Cada um é uma coisa, né? Por isso que são palavras muito abrangentes, mas também muito específicas. Mas tá falando aqui no presente, você tá sendo convidado a retirar alguma coisa do seu caminho. Que não é benéfico pra você. Que te traz desgaste, mas que te traz, assim,
um cansaço excessivo, Nossa, como que eu vou explicar isso? É como se falasse assim, que esse lugar que você tá, ou com a pessoa que você escolheu estar, é como se te drenasse, te apagasse, te diminuísse. Tá falando aqui, é como se você tivesse escolhido pela matéria, não pela elevação. É isso? Você fez, é como se você tivesse escolhido, quando você tomou uma decisão, uma escolha, um caminho aqui, você tivesse olhado mais para a matéria. Você não ligou para o emocional, não ligou para o espiritual, não ligou para as outras áreas. Vamos por assim um exemplo, tá vendo esse exemplo assim? Tinha 2 oportunidades de trabalho. Uma que me fazia muito bem, porém não pagava tão bem assim. E a outra me pagava muito bem, porém não me fazia tão bem assim. Mas eu escolhi pela que era melhor remunerada. Um exemplo, meus amores, tá vindo esse exemplo. Coloca na sua questão, tá? E aí, no presente, você tá tendo desgaste porque o dinheiro que você tá ganhando é como se estivesse assim. O dinheiro a mais que eu tô ganhando é para distração, para ter menos, para fugir do estresse diário da minha escolha. Então eu escolhi uma empresa, um trabalho que não me faz bem e hoje eu ganho melhor, ok? Porém esse dinheiro a mais que eu ganho é para tirar estresse, é para fuga, é para tratamento psicológico, porque a escolha que eu fiz não foi boa. Então é uma coisa que parecia ser muito boa, porém se tornou muito ruim. Porque as consequências não foram boas, não foram legais. Ah, então não preciso nem da carta. Ah, tá, desculpa. E quando eu embaralho a carta, para a próxima leitura eu já consigo antecipar, então fica bem mais fácil para mim. Toda vez que eu tenho dificuldade de entender a leitura, eu fico embaralhando as cartas, aí vai fluindo, fica mais fluido para mim. Mas acho que vocês entenderam aqui, né? Com esse exemplo. Então no presente você tá tendo perdas mentais, emocionais, tá falando de tempo aqui também. Você tá perdendo muita coisa valiosa que você não colocou na balança no momento da sua escolha. No momento que você escolheu, você só escolheu pelo material, tô falando aqui. Por algo que era material. E o material é muito superficial. Porque você não colocou tudo na balança. Colocar assim no sentido, uma empresa é perto e a outra é longe. Uma recebe muito, a outra recebe pouco. Sabe? Esse tipo de coisa na balança. E aí, se não for uma empresa, se for uma pessoa, você deixou de colocar muita coisa na balança também. Certo? Tem mais alguma coisa falando presente? Tá te chamando pra uma... Te chamando, não, te convidando, né? Que é um convite. Pra uma elevação. Pra você olhar com um olhar diferente, um olhar de elevação. Colocar mais coisas na balança. E ver se compensa ficar onde você tá, fazer o que você tá fazendo, viver do jeito que você tá vivendo. O mundo. Eu tinha tirado uma carta que acho que não, né? A justiça de novo. E o eremita. O seu Zé quer falar.
Possível futuro. Nem falei, né? Nossa, quanta carta que sai de uma vez, né? Não cai uma de cada vez. O consulente. Confirma. Tá confirmando aqui na linha do meio. Morte de alguém que foi embora. Moedas, riqueza e confirma. Você tá tendo perda financeira também. Mesmo se for um... não tô falando de trabalho, tô falando de relacionamento. Tá tendo perda financeira. Seu dinheiro tá indo pelo ralo aqui, se você tiver com alguém. Se for relacionado a uma pessoa. Relacionamento, né? Ou você tá tendo perda no sentido de gastar demais, ou você tá tendo perda no sentido de a abundância não chegar até você. Espiritualidade maior. Grande amor. Uma dessas escolhas que você deixou ia... Tá assim, ó. Notícias distantes. Magia e feitiços, espiritualidade maior. Na última linha. É como se uma dessas opções que você não escolheu, porque parece que você não escolheu essa opção, porque ela tá numa fileira de elevação. Tá falando que essas notícias distantes, ou seja, era uma coisa mais demorada, era uma coisa mais lenta, era uma coisa que tinha que ser trabalhada. Mas é como se você quisesse tudo pra hora, tudo agora. Então, por você ter pressa e gana e ambição pra ontem, você tomou o caminho mais fácil. O que você achou que era mais fácil, que te traria resultado mais rápido ou mais fácil. Mas veio assim, ó. Desgaste. E tipo, colocou nessa linha aqui, ó. Te colocou numa posição defensiva aqui. Numa posição de rigidez. Porque esse consulente aqui tá me vindo como se fosse uma posição negativa. O yang negativo. Então, uma pessoa muito rígida. Uma pessoa até grosseira, vamos dizer assim. Ríspida. Uma pessoa ríspida. Com as palavras e com as atitudes. Nessa linha assim, tá assim. Tá. Possível futuro agora. É porque algumas combinações de cartas me mostram algumas coisas que já aconteceram. O mundo consulente confirma a espiritualidade maior. Possível futuro. Você enxergando, tomando as rédeas, se equilibrando, se iluminando, se elevando. Mas depois de enxergar o que não tá bom e se retirar. Que você precisa enxergar o que não tá bom, admitir, tá falando enxergar e admitir. Que ok, fiz uma escolha que não foi tão benéfica pra mim, admitir. Agora eu preciso tomar as rédeas e fazer o que é o certo, o que é melhor, o mais adequado. Certo? Mas tá falando aqui pra você, no presente momento, aceitar o convite de se retirar dessa situação que você se colocou. Por uma má escolha. Por uma escolha não tão inteligente, não tão profunda, não tão bem analisada. Não quer dizer que não foi analisada, quer dizer que faltaram muitas coisas a ser observadas nessa escolha. Na ocasião que você fez essa escolha. Certo? Tem mais alguma coisa? Não com certeza absoluta. Espero que vocês tenham entendido.
No passado, então, você tinha duas opções. No presente, tá pedindo para você deixar para trás coisas que não te fizeram bem, deixar desgastes e perdas também, se iluminar mais, se elevar mais e quando for fazer escolha, colocar tudo na balança. Fazer escolhas mais conscientes e tomar as rédeas das suas escolhas, da sua vida também. Tomar as rédeas da sua vida, veio especificamente assim, tomar as rédeas da sua vida. E fazer escolhas mais conscientes. Certo, meus amores, é isso. Não consegui detalhar mais do que isso, porque, pelo jeito, é muito abrangente. E o único exemplo que veio pra mim foi de trabalho. Mas pode ser que pra você seja outra coisa. Só observar, tá bom? Beijo. No próximo vídeo. Deixa eu arrumar minha baguncinha agora. Vou pausar, mais fácil, né? Tchau. Vamos lá. Voltei. Próxima leitura agora, meus amores. Pra quem escolheu o colar das estrelas. Certo? Das estrelas. Vamborinha. Vai ser um jogo detalhado, tá? O seu Zé. Aceita? É o consulente. Nossa, como tá virando as cartas. Melancolia, depressão e lágrimas. Ok. Casamento feliz. Eu vou tirar duas cartas do tarô. A pedido. No oculto e na solução vai ser cartas do tarô. Oculto. O sol. Solução. O mago. O louco. Passado, presente, possível futuro, oculto, solução. O consulente. Tá falando aqui que você tava numa posição muito rígida. Não queria conversa, não queria ouvir. Se não for do meu jeito, eu não quero. Tá falando assim. Estava irredutível. Irredutível. Em alguma coisa aqui, você estava irredutível em alguma coisa. É como se você quisesse somente do seu jeito. Bem direto e reto. Só isso. Melancolia, depressão e lágrima. Tá falando que te trouxe... Tá falando mental aqui. Te trouxe sobrecarga mental aqui. O fazer e assumir as escolhas, né? De ser e estar irredutível. Nossa. Minha voz tá estranha, né? Sei lá. Te trouxe uma sobrecarga mental aqui. Por que mental? Ah, entendi. Uma sobrecarga mental. Que foi difícil de lidar. Ou está sendo difícil de lidar. Porque tá no momento presente. E o oculto é o sol. Tá falando pra você trazer mais abundância? Que sentido?
É como se você precisasse trazer mais conhecimento em alguma coisa aqui. Nisso aí que você tá irredutível. No oculto tá faltando pensar no outro. Tá falando que é excesso de eu. O masculino aqui. E o sol que me remete também ao masculino aqui. Tá com excesso de eu. Eu no sentido assim, egoísmo. E aí fica trazendo essas perturbações mentais aqui. Mas tá falando que é mental. Não tá falando emocional aqui. É como se estivesse pensando demais, analisando demais e estivesse trazendo dor. Tipo assim, ficar remoendo, sabe? É como se eu ficasse remoendo alguma coisa aqui. É como se estivesse remoendo alguma coisa aqui. Coração. Entendi. Tá te trazendo sobrecarga mental porque você negou algo emocional aqui. Algo muito bom. E algo acolhedor. Nossa, esse homem tá com uma cara de dor. Ele olha pra mim como se tivesse uma cara de dor. Aqui no passado. É assim. Eu queria escolher esse algo emocional, mas tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Aí a outra parte falou assim, não, tem que ser dos dois jeitos, senão não tem. E aí se manteve irredutível. Se for do meu jeito, eu não quero. E aí perdeu. Esse algo emocional aqui. Essa pessoa, no caso você, perdeu algo emocional aqui. Algo que te fazia muito bem. Que era muito bom. Que era muito acolhedor. Acolhedor no sentido assim de que te traz um quentinho, sabe? No coração. E no presente é como se sentisse essa sobrecarga mental de como que eu poderia ter feito, como que eu poderia... É muitos e se, tá falando assim, muito e se. E se, e se, e se, e se, e se, sabe? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito assado? E se eu não tivesse se imposto tal coisa? Mais ou menos isso. Tá preso... Tá preso no e se mental aqui. Um aprisionamento mental aqui. Por ter recusado algo emocional. Por pensar só em si aqui. É isso? É isso. E no oculto faltou um pouco mais de clareza. Então, mas entendi. Mas como pediu pra eu tirar com o tarô o oculto e a solução, aqui é como se tirasse algo das suas mãos. É como se alguém estivesse pedindo muito aqui pra acontecer alguma coisa. Nossa, que estranho. Pedindo ajuda. Tem alguém pedindo ajuda, tipo, uma direção, uma luz, um direcionamento, uma oportunidade. Tem alguém que pediu aqui uma luz.
o oculto. E o oculto vai trazer essa luz para você. Vai trazer essa oportunidade de entender, de fazer, de se posicionar. O oculto vai... É como se tirasse das mãos terrenas e colocasse nas mãos elevadas do espírito. Nossa, que leitura estranha. O mago. Tá falando que a solução é você se dispor a fazer o que tem que fazer para obter o que você quer obter. Tô falando de alquimia aqui. Pedindo para você equilibrar os seus elementos. Muito yang aqui. Pra começar a olhar um pouco mais pro seu yin. É como se tivesse muito racional. Por isso que você está sendo consumido pela sua mente. Equilibrar mais um pouco os seus elementos. Vai sair um vídeo no canal sobre os elementos, tá? Se te ajudar, você procura aí no canal. Eu não sei se eu vou colocar o nome de temperança ou de personalidade. Um desses dois nomes. Talvez te ajude esse vídeo a você identificar qual o elemento que você precisa equilibrar aqui. Porque você está sendo consumido pelo mental aqui. Sua mente está acelerada. Tá presa, na verdade. Tá presa no IC da vida. Que foi, passou. Agora você olha pra frente e tenta corrigir. Certo? Mas o mago só tá falando pra você manifestar. Se dispor a fazer o que tem que fazer pra você manifestar alguma coisa. É porque tem um casamento feliz aqui. Tem uma conquista aqui no futuro. Uma possível conquista, porque depende da sua disponibilidade em fazer o que tem que fazer. E aqui você só vai fazer se você se permitir. Porque quem vai te guiar aqui é o seu intuitivo, o seu espiritual. Pra você fazer o que você tem que fazer. Por que eu tô embaralhando as cartas? Eu nem lembro. Nossa, que confusão essa leitura. Essa leitura tá tão estranha. Parece que não tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido pra vocês? No passado era uma pessoa irredutível, que abriu mão de algo emocional. Não tá falando por que você abriu mão de algo emocional aqui. E no presente você tá aprisionado no IC, porque o fato de você ter aberto mão, hoje você sente falta e pediu ajuda aqui. De alguma forma você pediu ajuda, porque o espiritual tá tomando conta do seu oculto e da sua solução. E tá falando pra você se permitir, ter coragem de seguir a sua intuição, o seu espiritual, porque eles vão te direcionar aqui. Através do oculto vai te trazer clareza e a solução manifestando alguma coisa que você quer. Que é só pra você se dispor, ter coragem, se dispor a fazer o que tem que fazer. Porque eles vão te guiar aqui para o que você pediu. Certo? Acho que agora foi, né? Não lembro porque que eu pedi essa carta, mas vamos lá. Nossa, mas tá me chamando muita atenção essa carta do consulente. A foice.
cão, a âncora. Tá falando que você vai precisar... Ah, eu já tinha falado, né? Diminuir um pouco desse excesso de eu. Do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, na hora que eu quero. Tá muito eu aqui. Falando, vai ter que cortar isso aí. A gente vai cortar isso aí. Vai diminuir um pouco desse eu e se chegar mais no nós. Porque a vida não é só o eu. Porque essa leitura não é pra criança. E a única, vamos dizer assim, autorização do eu é pra criança. Que é infantil, ela precisa. E os pais suprem, né, esse eu pra elas. Mas agora que você já é um adulto, você que tem que se suprir, não é o outro. Então vai diminuir um pouquinho do eu e vai começar a pensar no nós. Então o que é bom pra mim, mas o que é bom pro outro também. Da mesma forma que você tem que se equilibrar nos seus elementos de personalidade no sentido de ação, de pensamento, de emoção e materialização, tudo isso dentro de você, você tem que projetar para fora. Então esse equilíbrio dentro tem que ser projetado fora também. É isso? É isso. Então a gente tá falando assim, eles estão falando assim, a gente vai diminuir um pouquinho do eu e aumentar um pouquinho do nós, para você obter o resultado que você quer. Porque tem coisas que só acontecem quando evoluímos a nossa mentalidade de pensar no próximo. Não quer dizer que vai ser ruim para você. Quer dizer que vai ser bom para ambos. Fica a dica. E pensa um pouco sobre isso que foi falado. O que foi falado? Assiste de novo o vídeo. Vou falar alguma coisa aí pra vocês. É isso, meus amores. Tem alguma coisa aqui? Nossa, tô perdida nessa leitura. Que estranho. Mas qualquer coisa vocês voltem. Volta a leitura. Tô perdida nessa leitura. Mas eu acho que vocês entenderam, não é possível. Tava irredutível e hoje tá no IC, aprisionado na mente, porque abre mão de algo emocional. Não sei porquê. E pediu ajuda da espiritualidade aqui. Ou do seu inconsciente. Pra te direcionar da melhor forma para o que você quer chegar. Que é aqui. Em alguma transformação. E aqui tá falando pra você ter coragem de ouvir sua intuição, sua espiritual, pra você chegar no seu objetivo. E isso vai te trazer mais equilíbrio interno e externo. E a consequência vai ser diminuir um pouco do eu e aumentar um pouquinho o nós. Porque não existe só o eu, existe o eu e o outro. Então é o nós. E é bom pra um e pra outro. Pra ambos. Basicamente é isso. A leitura. Qualquer coisa assiste de novo, tá? Mas é isso. Chega. Certo? Acabamos? Acabamos. Muito bom. Beijo. Espero que tenha feito sentido pra vocês a leitura. Fiquei um pouquinho perdida. Tchau.